a minha área de trabalho é esporte eletrônico. Eu trabalho fazendo eventos, campeonatos, torneios, transmissões, lançamentos de jogos, eventos de lançamento. Quando eu comecei, o meu objetivo era fazer uma plataforma de torneios online, que era um software em que as pessoas jogassem o torneio online, e a minha ideia era garantir a premiação do torneio. Eu fui jogador de Counter-Strike e joguei competitivamente muito tempo. Eu sou de Belém do Pará e me formei em Direito e fui para São Paulo trabalhar com Direito e fazer uma pós-graduação. Quando eu estava na faculdade, ainda em Belém, eu jogava muito campeonatos de Lan House, principalmente de CS. E o meu time se destacava lá, a gente ganhava muito campeonato e a gente tomava muito calote nas premiações. Era uma coisa muito comum e na internet isso acontecia muito mais. Então, eu fui para São Paulo uma vez em 2007, a primeira vez que eu fui para São Paulo jogar um torneio, e para quem é do mercado de esporte eletrônico ou acompanha um pouco, conhece alguns nomes, a gente jogou na final contra o MIBR. Então, era um time de todo mundo de Belém do Pará jogando contra o melhor time do Brasil. E a gente perdeu. Foi uma melhor de três mapas, a gente perdeu de 2-1. A gente jogou bem até, foi um jogo disputado, foi legal de assistir. E naquela época, eu estou falando de 2007, tinham 2.000 pessoas online assistindo. 2 anos antes disso, eu tinha jogado uma final de torneio online também, do Counter-Strike Source, e nós tínhamos pego 2.800 pessoas online em 2005, jogando o final da Arena IG, é um campeonato da IG. IG é uma empresa que nem existe mais. Naquela época, não existia Twitch, não existia nenhuma plataforma de streaming. O YouTube não tinha transmissão ao vivo, era só vídeos que você postava. Aliás, em 2005 ainda não tinha o YouTube, se não me engano, foi 2006, né? Final de 2005. O YouTube foi lançado mais ou menos no período do torneio. O torneio foi em setembro, deve ter sido mais ou menos no mesmo período. Para você assistir uma partida, você tinha que entrar no jogo, abrir o console do jogo e digitar o IP lá. Você tinha que entrar num fórum para pegar o IP, e aí esse IP te permitia entrar como espectador da partida. E não era você que controlava o que você assistia. Você assistia o que o bot queria que você assistisse. Então tinha um bot automático que ia acompanhando os jogadores e ele ia vendo o que estava acontecendo. E tinham 2.800 pessoas. Cada bot, eu lembro que cabia 256 pessoas. Então tinham 9 bots lotados no servidor de espectador, e dava para a gente ver 256/256, que era o número de acessos daquele bot que ficava assistindo a partida. A rede social era muito diferente, né? Nem o Orkut não tinha ainda, então era tudo fórum, era uma forma diferente de lidar. E aí a gente ganhou uma vaga, fomos para São Paulo jogar, e na final desse torneio de São Paulo havia uma premiação em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro lugar, e a gente ficou em segundo. E essa premiação em dinheiro do segundo lugar pagava a nossa volta para Belém. E o dono do evento falou que o valor arrecadado pelo evento não foi suficiente para pagar a premiação do segundo e terceiro lugar, então ele não teria como pagar a gente. Então a gente recebeu um calote na premiação e tivemos que pagar por conta a volta para São Paulo. Isso me incomodou muito, eu parei de jogar competitivamente. Só foquei em jogar por diversão mesmo. Eu me formei e tudo, depois eu vim para São Paulo. Nessa época que eu joguei competitivamente, eu conheci alguns dos jogadores que são muito famosos hoje. O Fallen, o Steel, alguns jogadores que são daquela época, né? Oi? O Gaules também. O Gaules, ele já era técnico, ele não jogava mais. Ele é mais antigo que isso ainda. E a gente, por se conhecer, o Fallen, inclusive, eu estava contando isso para o pessoal nos bastidores, eu era de um time de arena de World of Warcraft e a gente era relativamente bom, eu e o Wilson, que estava aqui numa outra palestra. Ele era o Warrior e eu jogava de druida. E aí o Fallen jogava o WoW, ele adorava jogar o WoW, e ele jogava de Shaman Healer. E a gente carregava ele na arena, então chegava no final da temporada da arena, para ele pegar um elo mais alto, a gente carregava ele para ele conseguir pegar os itens especiais do final do elo. Então eu tinha uma relação com eles, assim, para além do CS em si, da competição. E a gente foi para São Paulo, então tomou esse calote, voltou e eu parei de jogar competitivo. 2012 eu estava em São Paulo, para 2013, e a gente começou a pensar, bom, se a gente fizer um sistema online que garanta o pagamento da premiação, os nossos torneios vão ser os melhores torneios do Brasil. Porque a gente sabe que isso é um problema generalizado, todos os torneios tinham
não pagavam premiação, era muito comum ter esse calote, ou atrasava muito, sempre era um problema. E muitos dos meus amigos, que eram bons jogadores, pararam de jogar também por esses fatores, né? É uma coisa que desmotiva, assim, você se dedica para alguma coisa, você ganha, mesmo que o prêmio seja ínfimo. Quando a pessoa não te paga, você fica meio, pô, fui tapeado, né? Que nem o, o desenho animado. Com o passar do tempo, a gente desenvolvendo essa plataforma encarou muitas dificuldades. Não existia, naquela época, as transmissões de torneios que aconteciam era assim, um narrador na casa dele, e aí esse narrador era o Gordox, não tinha outro narrador, o Gordox estava aqui anteontem, não tinha outro narrador, ele narrava tudo. E ele foi se construindo a imagem dele em cima disso. E era assim, era uma webcam, ele narrava da casa dele numa parede branca, às vezes ele chamava algum amigo para estar junto com ele, e era jogo narrador, jogo narrador, jogo narrador. E a gente achava muito chato assistir isso, apesar do Gordox ser um cara muito engraçado. Ele era o único diferencial nessa transmissão, que ele era engraçado. Mas assistir era ruim, porque a qualidade era baixa, não tinha nada além disso. E aí eu pensei, bom, a gente pode evoluir a ideia da plataforma, né? Em vez de fazer só essa plataforma, eu posso também montar uma produtora de vídeo, fazer a transmissão dos torneios e inserir conteúdos, melhorar a qualidade desses vídeos. E aí eu montei paralelamente, na sala da minha casa, eu tirei os móveis, a sala da minha casa era mais ou menos a metade desse palco aqui assim, eu tirei todos os móveis, coloquei no meu quarto, ficou um monte de entulho no meu quarto, e aí eu montei uma mesa de transmissão, fiz um chroma key na parede e um PC. Então eu operava do PC, o narrador tinha um outro PC que ele fazia a câmera dentro do jogo, eu capturava esse PC, e aí a gente começou a ter um outro tipo de entretenimento. E aí eu chamei uma pessoa que hoje é muito famosa para trabalhar comigo, ela não era do segmento de games, que foi a Nive Stefan. Ela começou comigo, ela era do mercado de moda, eu tinha visto uma foto dela na internet, achei ela bonita, mandei uma mensagem, consegui o contato, falei, vou apresentar um evento estou fazendo aqui um evento de games, você quer apresentar para mim? Ela falou, eu não sou apresentadora. Eu falei, não tem problema, a gente vai aprender junto, você aprende apresentando, eu aprendo gravando você, e assim, né, a gente evolui. A Nive hoje é a maior apresentadora da América Latina, ela é a segunda maior do mundo, né? Então, para vocês verem como as coisas vão a partir de uma ideia que começou na sala da minha casa. A partir dali, a gente começou a criar muito conteúdo. Ela ficou com a gente até 2016. Durante esse processo, o Gaules tinha montado uma outra produtora dele. Ele foi muito grande no segmento empresarial. Ele era meio que a maior empresa do Brasil fazendo esse tipo de produção. E a minha ficou a segunda maior. Em determinado momento, ele me chamou para a gente se juntar e aí a gente virou sócio. Então, eu trabalhei com o Gaules de 2014 até 2017. Nesse período, a gente montou a maior arena da América Latina, que é uma arena de 4.000 metros quadrados, tinha uma área de plateia para 1.000 pessoas. O palco tinha 27 metros de boca, dava de uma parede à outra aqui dessa estrutura, com arena, com isolamento acústico, uma estrutura maravilhosa. E aí isso foi um grande aprendizado, porque tudo a gente ia evoluindo, aprendendo, fazendo, estudando e vendo o que os gringos estavam fazendo lá fora. A gente via campeonato da SL, via campeonato de grandes operadores internacionais, a gente olhava, bom, como é que será que o cara está fazendo isso? E a gente começava a pesquisar, vai estudar na internet. Ontem a gente falou muito sobre um assunto, que é as habilidades necessárias para você trabalhar no segmento de jogos. E aí, para olhar para os próximos 10 anos, e pensando em Acre, que ainda não tem esse ecossistema, você tem que pensar o que eu preciso para começar nesse segmento e para se desenvolver nele. E um dos principais fatores, eu acredito que seja essenciais para você trabalhar nele, é falar inglês. Então, se você ainda não faz curso de inglês, faça um curso de inglês. Quer trabalhar com games, precisa falar inglês. Aliás, com qualquer coisa, você vai estar muito à frente de todo mundo se você souber falar e ler inglês. Ler até mais do que falar. Falar é um processo que você desenvolve e mesmo quando você fala um pouco mal, ainda dá para se comunicar com a pessoa. Eu estou, nesse momento exato, fazendo o campeonato latino-americano de Mobile Legends, que é um jogo de celular. Eu faço a direção técnica. Eu tenho 48 pessoas na minha equipe, dirigindo elas, e tem a equipe do cliente, que são chineses. O chinês, especificamente, que é o cara de técnica, que é o que eu lido principalmente, ele não sabe falar inglês direito. O inglês dele é horrível, então é o contrário, né? A gente sempre fica preocupado da gente não conseguir se comunicar com a pessoa. Também tem, às vezes, o caso que o cara não consegue se comunicar com a gente está entendendo e tem que ficar tentando ajudar ele, assim. Parece que é difícil, é um processo difícil.
E existe a questão da barreira cultural, que sempre é um problema. Mesmo que você consiga falar uma mesma língua que uma outra pessoa de outro país, que não seja nativo do inglês, às vezes tem uns termos que a gente usa dentro dessa estrutura linguística que eles não usam, eles não pensam como a gente pensa. Então, eu quero falar, por exemplo, a aplicação desse banner. O que é a aplicação? É a gráfica dele, né? A aplicação dessa cor não está correta. Só que eles não falam aplicação. Então, quando eu vou falar em inglês, eu vou falar application. Não é application. E aí, como é que eu explico para o chinês que eu estou falando da cor do roxo, que não está correto com o projeto? Então, isso são detalhes, né, que você vai aprendendo, isso é experiência. Então, o básico é você saber falar. E aí existe todo o desafio, que é o processo durante a vivência do falar, né? E, no caso, a vivência do viver o game, que são dentro dos seus múltiplos ecossistemas. Quando eu comecei, então, a gente não tinha dinheiro e eu tinha que fazer quase tudo. Então, eu fazia o comercial, eu fazia a produção técnica, eu fazia a social media, eu que fazia os posts, eu respondia as pessoas, eu analisava o cadastro de jogadores. Quando a gente fazia um campeonato, tinha que fazer a análise do cadastro. Eu revisava toda a parte de A a Z da produção, da realização do evento. E tinha parte que eu errava, tinha parte que eu não fazia corretamente, aprendia, ia me organizando melhor para uma próxima vez, descobria novas ferramentas para me auxiliar nesse processo. Então, esse foi o meu processo de evolução. Pode parecer que 10 anos é muita coisa, mas não é muita coisa. E aí eu vou chocar vocês com uma informação que eu percebi hoje. Quem aí joga GTA V? Ou quem conhece GTA V ou já jogou GTA V? O GTA V, no último domingo, completou 10 anos. Até hoje, não existe um jogo... Poucos jogos, na verdade, são tão complexos quanto ele, em termos de produção como um todo. Quando você olha tudo que tem a ver com o jogo, ele é um jogo muito completo. E ele já tem 10 anos. E em 10 anos, poucos jogos conseguiram superá-lo ou chegar perto do que ele foi. Então, 10 anos pode parecer uma eternidade, mas você tem que começar hoje. E o GTA V, se não me engano, levou 6 anos para ser feito. E o GTA VI, que estão anunciando para o final de 2024, início de 2025, ele deve estar em produção há uns 7 a 8 anos. Então, é um processo longo, demorado, é uma dedicação muito grande. O Brasil, como um todo, não é o Acre, ainda não tem esse nível de indústria de jogos para produzir esse nível de jogo. Mas se a gente vai vamos dar uns passos para trás. Existem jogos muito bons que não são complexos. Eu vou falar alguns nomes que talvez não sejam tão mainstream, que vocês podem conhecer ou não. O Minecraft foi feito por uma pessoa. Ele é um jogo que não é tão complexo. Ele evoluiu com o tempo, mas quando ele lançou, ele não era tão complexo. Mas ele era uma ideia muito bem executada. O Terraria, que se baseou no Minecraft, mas fazendo um jogo 2D, também era um jogo feito por uma pessoa, que depois a equipe cresceu, mas inicialmente a ideia e a produção foi feita por uma pessoa só. Pensando em torneios e campeonatos, coisas mais complexas, até 2016, mais ou menos, todas as produções nacionais, tirando o League of Legends, que sempre foi uma equipe muito grande de produção, era produzido por 4 ou 5 pessoas. Não era assim, nossa, deve ter 50 pessoas trabalhando nesse projeto. Não, eram poucas pessoas. E dentro das próprias publicadoras e algumas desenvolvedoras de games nacionais, alguns jogos nacionais foram produzidos por poucas pessoas também. Então, o começo do processo ele é um começo que você tem que ter múltiplas habilidades, porque você não vai ter recursos necessariamente para contratar uma equipe gigantesca e fazer acontecer. E se tivesse esse recurso, contratar uma equipe gigantesca não seria a solução para o seu problema. Porque ter uma equipe gigantesca, você teria que dividir bem as tarefas e você teria que conhecer todo o processo. E se você tem uma equipe gigantesca e não conhece todo o processo, você vai ter uma desorganização tão grande que mais gente vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Então, é importante começar pequeno e é importante passar por esse processo. Hoje, no mercado de esporte eletrônico, a gente tem visto algumas realidades de produtoras, de pessoas que já entraram no mercado com ele grande. Então, a maioria dos novos operadores, eles só conhecem aquilo que eles trabalham, eles não conhecem o todo. E muitos erros graves são cometidos porque eles não têm a visão do todo. Então, vocês têm que ver que isso também é uma oportunidade. Estar pegando um mercado que está começando é uma grande oportunidade, porque você pode ser uma referência naquilo. No futuro, quando o mercado estiver desenvolvido, com certeza você vai estar em uma posição de destaque.
naquilo que você faz, porque você começou lá atrás. Aí eu não estou só falando de ser bom ou não ser bom, porque ser bom também pode ser uma questão de talento. É dedicação, mas é também talento. Então, você tem que ter talento para aquilo. Às vezes tem gente mais talentosa que você. Quando eu jogava CS, eu não era o melhor jogador, mas muitos anos eu fui eleito o melhor jogador. Eu sabia que eu não era o melhor jogador, mas na hora do vamos ver, numa final de torneio, eu jogava melhor que aquele cara que jogava melhor que eu, porque eu lidava com a pressão melhor do que essa outra pessoa. Essa outra pessoa ele não lidava bem. Então você ia jogar com esse jogador numa partida de brincadeira ou num treino, o cara arrebentava todo mundo. Mas chegava na final do torneio, ele não jogava bem, ele ficava nervoso. Não era o meu caso. Então, esse é o ponto. Na hora de execução, você tem que estar preparado. E para estar preparado, na minha área principalmente, que é a área de esporte eletrônico e produção de eventos, as soft skills que a gente chama, as habilidades gerais, elas são muito mais importantes do que as habilidades específicas. As habilidades específicas, hoje, você tem muitos métodos de conseguir informações ou um profissional que pode te auxiliar. Então, por exemplo, se eu precisar programar um sistema automatizado de dados de uma planilha, eu posso chamar um programador para fazer isso e explicar direitinho o que eu quero, ele vai me entregar o que eu quero. Mas eu preciso ter a noção básica daquela planilha, até para entender se ele me entregou o que eu queria. É importante vocês saberem também, além do inglês, que foi o primeiro que eu mencionei, mexer em Excel, o básico. Tudo é planilha. Hoje, quando me perguntam qual é a sua profissão, normalmente eu respondo empresário. Mas se essa pergunta for precisar de uma resposta mais avançada, eu acho que eu vou virar um contador. Porque boa parte do meu trabalho é contabilidade. É saber se as minhas notas fiscais estão certas, se eu estou pagando imposto corretamente, se estão me pagando no dia, se a data de pagamento de alguma coisa está certa. Eu estou o tempo todo pensando em pagamento e não na execução do projeto. A execução do projeto é uma parte, ela vai ali, já vira automático. Eu sei como é que funciona tudo isso aqui. Então, isso aqui é mais fácil do que eu ficar vendo se o imposto está correto, que data que cai, como é que faz. Então, hoje o meu dia de direção de uma equipe completa de operação é muito menos saber se o meu operador de áudio configurou corretamente. Muito mais saber se toda a estrutura administrativa da empresa vai funcionar corretamente para que ele receba o pagamento dele no final do mês. Então, essa parte é importante. Não negligenciar essa parte. Até porque, para você viver no longo termo de qualquer projeto que você vá trabalhar, seja de games ou fora dele, você tem que poder se sustentar fazendo aquilo que você faz. Se você não cobra direito, não tem uma vida financeira organizada dentro do seu trabalho, você não vai conseguir viver esse processo. Você vai ter outros problemas que vão te impossibilitar de continuar naquele meio. Então, voltando ao assunto do GTA, que já tem 10 anos, o que a gente tem para os próximos 10 anos? Recentemente, começaram a lançar APIs. Né? API é um sistema de software, um software que você pode plugar em um outro software e ele adiciona informações àquele outro software. Então, lançaram uma API para jogos que os NPCs dos jogos, e não é os NPCs do TikTok, tá? Aqueles NPCs parecem os NPCs muito antigos, ficam em repetição, né? Hoje em dia não existe mais NPC assim praticamente em nenhum jogo. Os NPCs eles vão ter, nos próximos anos, uma automação naquilo que eles respondem. Então, não vai ser mais uma resposta baseada em 3 alternativas, por exemplo. Quando você falar com o NPC de um jogo, você não vai clicar e ele tem respostas pré-programadas para cada coisa. Você vai poder perguntar qualquer coisa para ele e ele vai te responder baseado numa inteligência artificial, que vai pegar o que você falou e vai te responder em cima daquilo. Então, vamos supor, se você vai jogar o GTA 6 e eles implementarem isso no GTA 6, você pode chegar num bar, você quer saber sobre uma missão. Em vez de você perguntar sobre a missão, você pode perguntar para o barman, como é que está seu dia? E ele vai começar a falar sobre a vida dele, ele pode falar, ou ele pode simplesmente falar, não quero falar com você, sai daqui. Então, isso vai ser uma revolução muito grande, e essas revoluções a gente vai viver elas nos próximos 10 anos. A gente vai viver a revolução da inteligência artificial. A inteligência ela é artificial no sentido de que ela te dá respostas, mas essas respostas elas podem parecer naturais, mas elas são pré-programadas também. Então, pensando nisso, ainda vão existir pessoas que vão estar gerenciando
como essas inteligências artificiais vão se comportar. E eu acho que essa vai ser uma das grandes profissões do futuro de games e de outros mercados também, porque a inteligência artificial cada vez mais ela vai se instalar na nossa sociedade e vão ter pessoas que vão saber lidar com elas. Não no sentido de eu sou um cliente que vai usufruir do resultado da inteligência artificial, mas aquela pessoa que vai programar aquela inteligência artificial ou que vai saber ajustá-la corretamente para aquela aplicabilidade, aquilo que ela vai ser feita, aquela que ela vai ser usada. A inteligência artificial hoje, eu não sei se algum de vocês tem Alexa em casa, já tem ali um pouco de inteligência artificial. Mas você percebe as limitações. Essas limitações, com o tempo, vão ser cada vez menos perceptíveis. E esses ajustes, claro que a Alexa não vai ter uma inteligência artificial descontrolada. Ela vai ter sempre uma limitação de atuação, porque ela é um produto feito só para um determinado fim. E nós, humanos, é que vamos gerenciar como ela vai se comportar em cada caso. Nos jogos, a gente vai ver a inteligência artificial trabalhando para a gente. Eu fiz um evento muito recente pro Nine. Não sei se vocês conhecem o Nine, ele é um jogador de Call of Duty. Ele é conhecido como streamer. E a gente fez um torneio, ele queria fazer um torneio de Valorant, que não é o segmento dele. Ele normalmente faz Call of Duty. Ele gosta de Valorant, mas parece que ele não pode jogar Valorant na live, se eu não me engano, por causa de patrocínio. Então ele só joga fora e ele queria fazer o torneio dele de Valorant. Então a gente fez um torneio para ele com o nome dele de Valorant. Quando o cliente, né, que era quem detinha o projeto, trouxe para a gente tudo o que era necessário para fazer o evento, então veio as artes e tal. E eu perguntei, qual é a trilha sonora do evento? Que música vai tocar enquanto o narrador está falando? Porque sempre tem uma trilha de fundo que a gente usa para não ficar só a pessoa falando. Tem uma trilha que toca no fundo, isso é normal. A gente não fez a trilha. Aí abre um parênteses aqui para vocês entenderem. Para você fazer uma trilha sonora, você tem que contratar um estúdio de som para produzir uma música para você. Porque tem uma questão chamada copyright. Eu não posso botar a música da Anitta de fundo, porque o YouTube vai me bloquear a minha live. Então eu tenho que tocar uma música que seja uma música que não tenha copyright. Para a música não ter copyright, que é direitos autorais, eu preciso fazer essa música. Eu não posso usar uma música de uma outra pessoa. Ok, como é que eu faço isso? Eu vou numa empresa que é especializada em fazer música para jogos e eu peço para eles criarem uma música. E essa música ela tem que fazer um loop, porque ela fica em repetição. Então eu falo para ele, eu quero uma música nesse mood aqui, eu quero, por exemplo, um trap, eu quero que esse trap tenha batidas graves, eu não quero agudo, eu não quero voz. Não pode ter ninguém cantando, porque como o narrador está falando, o que está tocando atrás não pode se sobressair ao que ele está falando, não pode ficar difícil entender ele. E eu já tenho experiência para saber que músicas com tons agudos é difícil quando ela toca no fundo, quando a pessoa está falando, quem está ouvindo não consegue entender o que a pessoa está falando, porque a frequência da voz é parecida com a frequência da batida. Então eu tenho que ter um som de fundo sempre com batidas graves, porque a voz dificilmente ela é grave, ela está sempre entre o médio e o agudo. Ok. Quanto custa fazer isso? Os caras que eu conheço que cobram barato, eles cobram R$5.000 para fazer 5 trilhas de 3 minutos. E eu tenho que lupar entre elas. Então eu tenho a trilha de countdown. Pô, vai começar o torneio daqui 30 minutos. Tem uma música que fica tocando no fundo. Para eu fazer essa música, ela é uma das músicas da composição. Aí eu tenho o primeiro intervalo, é outra música. Eu tenho que toca atrás dos narradores. Eu tenho a música de campeão, quando o cara ganhar. Eu tenho a música de vitória. Cada música ela tem um contexto e ela se encaixa naquele momento. E durante a produção audiovisual, ela entra no ao vivo, né? Quando a gente vai fazer uma produção ao vivo, ela entra no momento certo. Então, custaria por volta de R$5.000 fazer essa música. Por que você não vai no Artlist da vida e pega uma música de lá? Assina o Artlist lá e pega uma música legal para você por um valor mais baixo. Só que todo mundo está fazendo isso. Então tem 40 torneios acontecendo, todo mundo pega a música do mesmo lugar e a gente até brinca. Pô, tá tocando a música do... Como a gente trabalha com isso e vê os outros torneios, né? Esse aqui é torneio do Joãozinho lá. O Joãozinho fez com essa música. Eu não vou botar a música do Joãozinho no Nine, entendeu? Eu tenho que fazer o torneio do Nine ser um torneio diferente dos outros. Então eu não posso usar a mesma música que o pessoal está usando em qualquer lugar. Eu tenho que usar a música especial. Bom, se eu tiver o dinheiro de R$5.000 para contratar essa empresa para fazer essa música para mim,
ela vai levar 15 dias, 20 dias. E eu soube que eu não tinha música 2 dias antes do torneio. Então eu fui lá num site, né, que agora tem um site que é uma inteligência artificial, que nem o chat GPT. Você fala para ele, cria uma música para mim. Aí ele vai te perguntar quais são o tipo de música que você quer. Você seleciona lá clicando com o mouse. Eu quero um rock com batidas pesadas, grave. Eu vou selecionando tudo. E tem todas as opções lá. Você vai clicando. Dá OK. Passa 10 segundos, ele te entrega a música. Você fala o tempo de duração dela, ele te entrega a música pronta. Você ouve, é uma música que não existe. Uma música totalmente nova. Aí vamos supor que eu não gostei dessa música. Eu posso falar assim... Você pegou o tom, eu clico lá, eu quero uma música parecida com essa, mas eu quero outra. Ele te entrega outra. Você pode fazer isso 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes, quantas vezes você quiser. Ele vai te entregar uma música nova toda vez, toda vez, toda vez. Você pode até mudar coisas assim, por exemplo, no meio da música, tem uma hora que a música baixa o tom e depois ela sobe de novo. Aí, eu não gostei dela baixar o tom no meio, eu quero que ela fique sempre mais ou menos no mesmo... Aí você diz aqui, no meio da música eu não gostei, ele pode mudar só um pedaço da música. E isso você resolve em 30 minutos. A gente criou toda a playlist do Nine em 1 hora, mais ou menos, sem gastar R$1, gratuito na internet. Você consegue criar arte fazendo isso, que era um problema que a gente sempre tinha. Vou fazer um torneio, ou vou fazer um jogo. Um dos principais fatores é a identidade visual do projeto. O projeto tem que se parecer com algo. A identidade visual da Gamecom, vocês veem, existe um padrão meio magenta, com roxo, espaço, o jeito que a letra, a fonte é composta, a cor, tudo isso é pensado por um artista, um designer. Ele pensa um conceito e ele aplica esse conceito na arte. A inteligência artificial já faz isso para a gente. E é gratuito. Se você for pagar um designer, você pode pagar uma grande agência, você vai pagar numa identidade visual dessa, poderia custar 30, 50 mil reais para ele te dizer que o teu logo vai ser assim, que esse é o tom de amarelo do momento, que esse é o magenta que traz o que o teu evento quer passar de informação. Existe todo esse conceito. Hoje você chega na inteligência artificial e fala, eu quero o conceito XYZ. Ele vai te entregar todas as possibilidades, você escolhe qual você quer. E aí você ainda pode fazer mais, assim, eu quero mais material com esse conceito, ele vai te mandar mais material. Com esse nível de qualidade, você tem que pagar mensalmente, mas aí a gente está falando de $150, né? Para 30 mil reais, eu acho que eu tô bem pagando $150 para o cara fazer esse trabalho para mim. É uma desvalorização do profissional individual? De certa forma é, mas ela é um facilitador para quem está começando. Então, se você pensa no Acre, que ainda não tem um cenário desenvolvido para isso, você tem uma oportunidade muito grande, porque muitas das coisas, dos empecilhos e dos bloqueios que você poderia vir a enfrentar no futuro, falando, quando você lidar com isso, fala, a gente não tem um profissional aqui para esse nível de qualidade. Hoje você tem a nível global uma ferramenta disponível que você pode usar. Mas eu não consigo fazer a transmissão do evento. O OBS, que é um programa que está sendo até usado para fazer essa live hoje, ele é um programa gratuito. Eu preciso de uma ferramenta a mais do OBS. Ele é um open source. Você procura lá no fórum dele e você pode achar uma ferramenta que se adapta e alguém programou essa ferramenta e disponibilizou para todo mundo. Por exemplo, no Mobile Legends, a gente faz transmissão para 24 canais ao mesmo tempo. Como é que eu vou encodar? Encodar é subir o sinal da transmissão. Aqui tem um canal sendo subindo pelo mesmo PC que opera. Como é que eu vou encodar para 24 canais? Sendo que desses 24 canais, 12 são em português, 12 são em espanhol. E desses 12 e 12, tem 2 em cada lado de cada língua, que não vai a voz do microfone. Vai todo o áudio de tudo, menos a voz do microfone, porque tem um cara remotamente cobrindo o evento e eu não posso sobrepor a voz dele. Tudo isso é feito de uma forma muito simples, mas isso é um conhecimento que foi necessário estudo em cima da ferramenta para viabilizar, e eu uso o próprio OBS para fazer isso, que é uma ferramenta gratuita. Para um cara de televisão fazer isso, ele vai pedir uma estrutura de R$1 milhão para a Globo para ele viabilizar isso. Ele ia ter que trazer um caminhão aqui de 12 rodas com uma operação completa para ele dividir esses 12 canais. Ele ia trazer uma equipe de 50 pessoas. Eu tenho um operador e 4 computadores. Eu faço 24 canais. Isso é conhecimento. E isso é possível fazer de qualquer lugar. Então, não é porque vocês estão longe do centro urbano de São Paulo que isso impossibilita vocês de fazerem grandes coisas.
As ferramentas que a gente usa, a forma como a gente faz é conhecimento, é prática e é estudo. A gente vai atrás, pega informação e faz. Aqui mesmo tem algumas informações muito interessantes que eu vi eles fazerem que eu nunca vi ninguém fazer. E isso é coragem. Eu não sei se essa câmera central, quando ela estava ontem lá no fundo, ele carregava a câmera num power bank. Então, a câmera estava num power bank e ele tinha um transmissor de sinal sem fio para fazer a câmera remotamente. Então, ele estava com a câmera longe e não tinha nenhum cabo na câmera indo até o PC que capturava ela. Para uma operação muito complexa, eu não teria coragem de fazer isso, porque existem margens de erro muito grandes nessa câmera, que ela poderia ter um problema. Mas para uma operação como essa, do que se propõe, isso é uma ideia genial, que eu nunca vi ninguém fazer em São Paulo. Então, a necessidade e a falta de recursos pode te trazer ideias de você chegar em soluções que, sobre outras circunstâncias, você não chegaria. Então, esse é uma coisa muito legal quando você está trabalhando com menos recursos do que acha que deveria ter. Na verdade, você sempre vai se sentir assim. Você sempre vai se sentir, deveria ter mais recursos, não importa onde você esteja. Eu já vi o cara lá em Los Angeles fazendo uma produção audiovisual, no centro do audiovisual do mundo, e dizendo, eu não tenho recurso para fazer o que eu quero. Eu quero fazer uma coisa muito mirabolante e eu não tenho recurso para isso. Então, essa sensação ela é humana. Mas existem formas de você chegar naquele resultado de forma prática, às vezes barata, muitas vezes barata, e você pode entregar algo legal. Na produção de jogos é a mesma coisa. Se você analisar os jogos que fizeram muito sucesso e tirar os triple A's, que a gente chama que são os jogos super caros, os jogos que tiveram uma equipe gigantesca, muito dinheiro envolvido para acontecer, recentemente saiu um jogo chamado Cult of the Lamb. Todo mundo elogia muito esse jogo. É um jogo que também foi produzido por uma equipe muito pequena e é um jogo que poderia ter sido produzido em qualquer lugar. Qualquer lugar, literalmente. The Witcher, que é um jogo que ficou muito famoso e depois saiu uma série na Netflix, é uma empresa que ficou gigante e ela começou com The Witcher 1, que era um jogo feito por pouquíssimas pessoas na Polônia. A Polônia não tinha o histórico de fazer jogos. Ninguém olhava para a Polônia como um lugar que poderia ter jogos. Uma galera lá se juntou, conseguiu verba pública para fazer, porque a Polônia teve uma época que investiu nisso, e houveram 2 grandes resultados disso, que foi o The Witcher e a empresa que é a CD Projekt Red, que é de lá. E depois eles fizeram o Cyberpunk, quando já cresceram, conseguiram começar a fazer jogos de alto nível. E lá também, no mercado de esporte eletrônico, que é o meu mercado, nasceu Katowice, que é o lugar onde aconteceu os maiores eventos de Counter-Strike. Katowice é um cenário muito legal de se analisar, porque a cidade de Katowice, que ela era uma cidade mineradora, ela não era uma cidade turística, ela não era uma cidade, ela era uma cidade industrial, ela não era uma cidade super populosa, não era uma grande cidade, era uma cidade pequena no interior da Polônia que tinha ela trabalhava com mineração e o prefeito estava com muito receio que ele estava tendo informações que em poucos anos o minério ia acabar. Então a cidade meio que não ia ter propósito de existir. Então ele começou a investir em turismo e o foco dele foi esporte eletrônico. Então ele começou a dar incentivos fiscais a torneios internacionais para irem operar lá e ele montou um grande estádio. E aí vários operadores foram para lá porque era mais barato fazer evento lá e como estava na Europa, era fácil chegar. Então, quando você está na Europa, ir para a Alemanha, para a Polônia, para a França, é rápido, não é difícil e não é caro. Então, bom, se já tem grandes eventos acontecendo em Berlim, acontecendo em Paris, eu posso fazer um grande evento na Polônia também. E eles desenvolveram a cidade para isso. Vários eventos aconteceram lá e foi, inclusive, a existência de Katowice o que tornou possível o desenvolvimento do esportes para o Ocidente, porque muita coisa saiu dali. Muitos grandes torneios só foram possíveis financeiramente porque existia um lugar que estava ajudando eles a fazer isso. Hoje vocês têm essa oportunidade. O Estado do Acre vai investir aqui em 6 grandes projetos. No futuro isso deve continuar com outros projetos e isso é muito bom, porque o primeiro passo que eu não tenho alguém interessado em me ajudar a fazer isso acontecer. Outra coisa muito legal que está acontecendo aqui no Acre já, falando de esportes, que é a área que eu toco. O Aleph está fazendo a federação aqui da região e já está criando uma comunidade junto com a galera local
de jogadores fazendo torneios, criando mais ou menos um calendário, um ranking para começar a desenvolver tudo isso. Isso é muito bacana. Sobre a ótica do esporte eletrônico, foi assim que a gente começou lá atrás. Existia uma comunidade, todo mundo jogava junto, os torneios eram feitos. Hoje, em São Paulo, eu estava contando para ele, é muito mais difícil fazer um torneio do que fora de São Paulo. Porque em São Paulo não existe mais voluntariado para trabalho. Como tem muitos projetos, todo mundo quer cobrar para fazer qualquer parte do processo. O juiz que está atrás dos jogadores, o cara que está operando a transmissão, o cameraman, todo mundo recebe. Então, para fazer um torneio, custa uma grana. E não é todo mundo que tem a grana, que é o mínimo para fazer um torneio em São Paulo. Em outros lugares, muita gente vai como voluntário, vamos fazer acontecer. E aí é que nasce. Todo mundo tem que ter essa mentalidade. Para fazer acontecer, tem que primeiro meter a cara. O dinheiro vem depois. Eu levei 5 anos para começar a ganhar dinheiro com esporte eletrônico. Não foi assim. E eu já estava trabalhando em alto nível, fazendo muitos torneios grandes a nível nacional, e eu ainda não estava ganhando dinheiro. Então, hoje em dia, é possível acelerar isso. Como existem estruturas e organizações mais bem estabelecidas, você pode se inserir nessa organização. Ontem a gente falou um pouco sobre isso aqui. O pessoal da Fúria, né, o pessoal da Level Up, que é uma publicadora, falou, bom, um percentual de nossos funcionários já são 100% remotos, eles podem estar em qualquer lugar do Brasil. Então, você já pode, inclusive, trabalhar em empresas de jogos remotamente, sem sair do lugar que você está. Você não precisa ir até morar em São Paulo, que às vezes a pessoa não quer isso. Ela quer, eu quero trabalhar com jogos, mas eu não quero ir embora do Acre. Eu quero ficar no Acre. Isso já é possível. É difícil, porque você concorre com o Brasil inteiro. Então, você tem que ter capacidade, você tem que estudar, você tem que ter o conhecimento geral e o conhecimento específico. Você tem que ter o conhecimento geral, que é falar inglês, você tem que saber mexer em planilha, mexer relativamente bem em computador, e você tem que ter o conhecimento específico, que é, se você for um designer, você tem que saber mexer bem nas ferramentas de design. Você tem que saber, eu sou um programador, então você tem que programar bem aquela língua que você se propôs a programar. Então, esses são os fatores importantes. Olhando para o futuro, a gente tem algumas coisas muito interessantes que vão acontecer. E uma delas, 3 coisas eu pontuei que eu achei mais importantes. Uma, a inteligência artificial, que eu já falei com vocês. A segunda é Starlink, que eu acho que é a mais importante de todas. E Starlink está muito forte aqui. Quando eu jogava em Belém do Pará, eu jogava com a latência muito alta, porque estava longe do servidor. Pensa o seguinte, no futuro, o servidor pode estar no Starlink e você pode jogar com alguém do Japão com o mesmo MS que ele. Então, para o esporte eletrônico, isso vai ser revolucionário, porque vai permitir torneios na internet mundiais, que hoje só são possíveis locais. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, o jogador vai poder competir de igual para igual com todo mundo. Ontem estava aqui um jogador de Free Fire, que jogou Série A, inclusive, que é um jogador daqui da região. Ele jogou na Gods, etc. Então, ele fazia tudo isso remotamente. Quando tinha o torneio que ele tinha que ir, ele ia para o torneio e voltava. E streaming, a mesma coisa. Eu conheço pessoalmente alguns streamers da região, um específico que é de Manaus, não é daqui, que é o Netinho, que é o maior streamer de PUBG, ele é de lá. Um dos maiores streamers de PUBG também, que é o Forever, ele é de Belém do Pará. E assim como eles, tem outros, que são pessoas que... o Netinho, especificamente, optou por morar em Campinas, né, que parece... então ele foi para o Sudeste. Mas eu que estou em São Paulo, capital, Campinas já é um pouco longe. Já é meio assim, por que ele está lá, entendeu? Seria melhor ele estar aqui. E por que esse cenário em São Paulo cresceu tanto? Porque as empresas estão em São Paulo. Então, facilitava a negociação pessoal. Se uma pessoa trabalhava na NVIDIA e eu precisava negociar com a NVIDIA, eu conseguia ir no escritório dele, eu conseguia chegar lá e falar diretamente com a pessoa envolvida. Criar uma relação pessoal. Online, isso é um pouco mais difícil de fazer. Mas essas empresas têm o budget tão limitado que elas dificilmente vão apoiar qualquer projeto fora de São Paulo. Isso é uma realidade até para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem dificuldade de fazer eventos por causa disso. O pessoal fala de eixo Rio-São Paulo. Eu falo no esporte eletrônico e no games, não. É só São Paulo. Não existe cenário fora dali. Fora dali, o cenário ele tem que buscar o investimento e patrocínio de outras formas. E essas outras formas a gente vai, inclusive, falar num outro painel que vai ter de tarde, que daí seria legal vocês assistirem também. E a terceira coisa que vai ser muito revolucionário são os jogos na nuvem. Você, em teoria, daqui a alguns anos, você não vai precisar ter o videogame ou o computador. Ou se você tiver um computador, você vai poder ter um computador bem simples,
que é para você acessar esse jogo na nuvem. Ele vai rodar nessa máquina na nuvem e você vai jogar ele da sua casa remotamente. Então, você não vai precisar ter uma super máquina, super cara na sua casa. Você só vai precisar ter o acesso a esse dado que vai estar ali para você. Hoje, a gente já faz algumas transmissões em nuvem, por exemplo. A gente usa um sistema da Amazon que você cria um computador na nuvem, na internet, você acessa ele pelo seu computador e ele faz todo o trabalho lá. Eu vou renderizar um vídeo, você edita e renderiza o vídeo na máquina e não fica renderizando na tua casa. Se cair a luz, se cair a internet na tua casa, o vídeo vai continuar lá, porque ele é uma máquina virtual. Ele está lá sempre, eternamente, não vai cair. Se cair, é culpa da Amazon. E é difícil, né? Porque os caras têm um sistema absurdo de redundância, etc., para isso não acontecer. Então, a Microsoft, ela tem crescido muito no mercado de games. Ela é uma empresa muito relevante nos Estados Unidos. E eles se comprometeram até 2030 a não emitir gás poluentes, a zerar a emissão de gás poluentes. Isso significa o que para games? Que eles vão literalmente parar de produzir videogame. Para mim isso é bizarro, com o movimento que eles estão fazendo agora de compra, a Microsoft comprando empresas e fortalecendo o Xbox, como que até 2030 eles vão parar de produzir o Xbox? Se ele já até vazou lançamentos em 2028, eles vão produzir um outro videogame, já vão lançar, a próxima geração vai ser lançada em 2028. Eles vão provavelmente criar métodos para que isso seja possível, mas a certeza absoluta é que até 2025 não vai mais ter jogo físico, todos os jogos vão ser digitais. Então, eles vão parar de produzir a capinha, o CD, e eventualmente eles vão parar de produzir o videogame, mesmo se essa ideia de jogo na nuvem realmente se desenvolver bem. Se isso acontecer, tudo isso que eu estou falando, a Starlink, os jogos em nuvem, inteligência artificial, vai tornar a globalização cada vez mais forte. O que é essa globalização? Não importa onde você esteja no planeta Terra, você vai ter acesso às mesmas coisas que qualquer outra pessoa. Então, a tendência, e isso é uma tendência tecnológica que é interessante sobre todos os aspectos da vivência humana, é que não vai ser mais tão necessário as grandes megalópolis, as grandes metrópoles, porque hoje elas se desenvolvem em torno daquele ecossistema econômico que está ali. Como esse ecossistema vai ser polarizado para vários lugares, você vai poder estar em qualquer lugar. Você não precisa estar necessariamente em São Paulo para fazer as coisas acontecerem. E isso é nos próximos 10 anos. Então, para finalizar, os próximos 10 anos eles são de vocês. Eu estou aqui há 10 anos trabalhando com isso. Parece que foi ontem, mas já faz bastante tempo. GTA V lançou há 10 anos e é um jogo excepcional até hoje. Poucos jogos superaram. CSGO lançou há 10 anos. League of Legends lançou há 11 anos. Rainbow Six lançou há 7 anos. Então, e a gente ainda há de ver coisas melhores vindo e deve demorar. Então, ao mesmo tempo que tudo parece muito rápido, às vezes, dependendo da ótica, tudo é meio lento. Então, comecem agora, se preparem agora, desenvolvam-se agora, porque os próximos 10 anos vão ser de vocês. Obrigado, era isso que eu tinha para falar.